citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Então vamos falar sobre processo ordinário. Bom, antes da gente começar a falar sobre processo ordinário, queria só fazer aqui um esclarecimento, né? Nós vamos falar de processo, certo? Então eu tenho o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, né? Sumário, desculpa, deixa eu ajeitar, sumário e o sumaríssimo, tá? E eu posso dividir aqui em comum e especial. Comum que nós vamos ver aqui e os processos especiais, aqueles relacionados a crimes praticados por funcionários públicos, crimes contra a honra, crimes praticados na lei de falências, né? E crimes contra a propriedade intelectual, tá bom? Então vamos hoje falar sobre processo ordinário. Então, segundo o Mirabete, o processo é constituído de uma série de atos e se realizam, se desenvolvem no tempo e destinados à aplicação da lei penal no caso concreto. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é que o processo, ele é a sequência de atos. É a oitiva da vítima, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, certo? Interrogatório do acusado, razões finais e sentença. Essa oitiva de atos é que responde pelo processo. Segundo o Mirabete, o processo é constituído de uma série de atos. Qual a finalidade do processo penal? A finalidade do processo penal é a aplicação da lei ao caso concreto. Então, a aplicação de uma sanção penal, que pode ser uma pena privativa de liberdade, uma restritiva de direito ou uma multa. Ou, se a pessoa for inimputável, uma medida de segurança. Como nós já vimos em aulas anteriores, há 3 tipos de sistemas processuais: o inquisitivo, o acusatório e o misto. No Brasil, nós adotamos o sistema acusatório. Quando uma pessoa pratica o crime, esse crime normalmente ele é apurado através de inquérito policial. Se a pessoa estiver em flagrante delito, vai ser feita a autuação em flagrante delito. Esse inquérito policial será remetido para o Ministério Público, que vai oferecer uma ação penal, ou para o particular, se for crime de ação penal privada, que vai oferecer uma queixa, e aí nós teremos um processo em que devem ser respeitados os princípios do estado de inocência. Ninguém vai ser presumido culpado, salvo em sentença transitada em julgado. Do contraditório, em que a pessoa, toda vez que a parte acusatória tiver a oportunidade de se manifestar, eu tenho que dar oportunidade para a defesa. O princípio da verdade real, que no processo penal é muito importante, porque eu preciso descobrir a verdade dos fatos, eu não presumo culpa, como no processo civil, em que vigora o princípio da verdade material, em que há a possibilidade de presunção dessa culpa. O princípio da oralidade, os atos processuais são praticados oralmente, mas reduzidos a escritos. O princípio da publicidade, todos os atos devem ser dados ciência para as partes, e salvo aqueles em que a lei faz o segredo, admite o segredo de justiça, como investigação de paternidade, divórcio, guarda. A obrigatoriedade, que é a obrigação que tem as partes de levar o processo até o fim para provar a autoria e materialidade de aplicar uma pena, ou para provar a inocência e a pessoa ser absolvida. A oficialidade, que determina
que tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o defensor devem ser órgãos oficiais investidos pelo Estado para funcionarem no processo, da indisponibilidade do processo, que o processo não é disponível, o processo penal não é disponível, porque tutela bens indisponíveis, como o direito da liberdade, do juiz natural, que é o direito que a parte tem de ser processada perante um juiz que tenha competência para julgá-lo, uma lide penal tem que ser julgada pelo juiz criminal e uma lide trabalhista pelo juiz trabalhista. E, finalmente, da iniciativa das partes, a cada parte toca a sua obrigação do Ministério Público e do querelante de provar a autoria e materialidade daquele crime e do acusado de provar a sua inocência. Bom, feita essa breve recapitulação, vamos então fazer logo a distinção. Uma das perguntas que poderá cair na sua prova é: qual a diferença entre processo e procedimento? O processo é o conjunto de atos. O procedimento é a forma pela qual esses atos são praticados. O processo é denúncia, apresentação da resposta à acusação, depoimento da vítima, depoimento das testemunhas de acusação, depoimento da testemunha de defesa, razões finais, sentença. O procedimento é a forma pela qual esses atos são praticados. Então, eu tenho no processo ordinário, as alegações finais são escritas. A forma pela qual ela é praticada, ela é escrita. No sumário e no sumaríssimo, elas tendem a ser orais. No sumaríssimo, com 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, reduzidas naturalmente a escrito. Então, o rito, o procedimento é o rito, é a forma, né? Então, não devemos confundir o processo com o procedimento, pois aquele é a sucessão, concatenação de atos sucessórios dentro do próprio processo. Interrogatório, oitiva de testemunhas, pelo qual os atos são praticados, né? Então, o procedimento, o rito, é a forma, a maneira pelo qual os atos são praticados. Tá? Então, quando eu tiver a maneira, a forma, rito, procedimento. Quando eu tiver a concatenação, a sucessão de atos processuais, eu tenho processo. Nosso processo penal está dividido em processo comum e especial. Tá? Instrução criminal. A instrução criminal tem como objetivo atos que vão ser praticados para provar ou não aquela determinada pretensão punitiva. Então, concordamos com o Mirabete no que tange a nomenclatura, pois não é muito correto chamarmos de processo comum o que, na verdade, é procedimento comum. Na verdade, aqui, o PROC é procedimento comum, ou rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo. Esse seria o mais acertado tecnicamente. Por que, professor Franklin, que a gente chama processo? Por mau costume, mas tecnicamente eu teria que chamar procedimento comum, visto que procedimento é a espécie do gênero processo. Procedimento é a espécie do gênero processo. Bom, então a instrução criminal é a fase do processo em que se destina a recolher as provas. É o momento em que eu vou ouvir a vítima, é o momento em que eu vou fazer aquela interceptação telefônica, é o momento em que eu vou fazer aquela careação, é o momento em que eu vou fazer aquela perícia, de forma que naquele momento processual eu possa colher as provas, a maior quantidade possível de provas, para provar ou não aquela pretensão punitiva. Então, a instrução processual, ela visa essa colheita de provas, cujo objetivo é fornecer elementos que façam com que o magistrado esteja pronto para julgamento. Ou,
a favor da pretensão punitiva ou contra a pretensão punitiva. Após o recebimento da denúncia, será oferecida a resposta à acusação. Vejam, então, como era o rito anterior? Antigamente, nós tínhamos oferecimento da denúncia, interrogatório do acusado, 3 dias depois a defesa prévia, nutrido ou legal. Mudou o rito, mudou o procedimento, ou seja, mudou a forma como se faz como se são praticados os atos processuais. Professor Franklin, como é que são praticados os atos processuais agora? Uma pessoa pratica um crime, é feito um inquérito ou feito auto de prisão em flagrante, vai para o Ministério Público oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, será oferecida a resposta à acusação. Então, o artigo 396 diz: nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia, tá? Oferecida, ainda não foi recebida, oferecida a denúncia. Então, quando eu digo nos procedimentos ordinário e sumário, significa que nós não vamos ter esse sistema no sumaríssimo, né? Oferecida a denúncia ou a queixa, porque eu posso ter uma ação penal privada, o juiz, se não rejeitar liminarmente, e aí vamos explicar. O juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia, se ele verificar que está prescrita, se há uma prescrição, se ele verificar que já existe uma coisa julgada, se ele verificar que existe uma litispendência, ele vai extinguir a punibilidade, ok? Mas se ele não rejeitar liminarmente a denúncia, ele receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Essa resposta à acusação é que nós vamos ver agora. Então, no caso de citação por edital, no caso se o réu e o defensor não forem encontrados e assim certificar o oficial de justiça, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Professor Franklin, para que serve essa defesa, essa resposta à acusação? A resposta à acusação serve para impedir o recebimento da denúncia. O que eu devo arguir nessa resposta à acusação? Toda a matéria preliminar. Você pode arguir, por exemplo, que o seu cliente não é o autor daquela infração penal. Pode arguir que ele não existe provas da autoria. Pode arguir que não existe exame pericial, não existe prova da materialidade. Pode arguir que o crime foi praticado em estado de necessidade de legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Pode arguir que houve uma excludente de culpabilidade, erro de proibição, ou obediência hierárquica, enfim. Você pode arguir a prescrição, pode arguir a coisa julgada, pode arguir a litispendência, pode arguir uma incompetência de juízo, de forma que na resposta à acusação, nós não devemos arguir, nunca deve-se arguir logo, entrar diretamente na tese propriamente dita de defesa. Só se for um caso que houver uma legítima defesa em que você vai logo colocar a tese. Bom, mas se o réu e o defensor não forem encontrados, conforme certidão do oficial de justiça, o prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. O acusado não compareceu, mas eu constituí um defensor público. O juiz tem que constituir um defensor. Porque se ele não constituir um defensor e não tiver essa resposta à acusação, está se violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu tenho obrigatoriamente, se o ofendido não comparecer, de mostrar a necessidade de nomear um defensor, ainda que dativo, para apresentar essa resposta à acusação. Muito bem.
Então, decretada a revelia do réu, né, resposta à acusação. Citado regularmente, seu defensor deve ser intimado para que no prazo de 10 dias apresente a resposta à acusação. Como eu disse, essa resposta à acusação, como ela é preliminar, para que a denúncia não seja recebida, você deve arguir toda a matéria preliminar possível, incompetência do juízo, prescrição, coisa julgada, litispendência, etc. Nas razões finais, mais adiante, sim, é que tu deves incluir a tese propriamente da tua defesa. Tá certo? Bom. Quando o réu for revel, o juiz nomeará um defensor para atuar no processo e dará a ele prazo igual de 10 dias a fim de que o mesmo apresente a resposta da acusação. Vamos aqui falar sobre a revelia no processo penal. Há no processo penal possibilidade de revelia. Revelia há possibilidade, mas não há possibilidade no processo penal de confissão sobre a matéria de fato, porque o princípio da verdade real impede a confissão sobre a matéria de fato. Mesmo que o acusado tenha confessado a autoria do crime, eu tenho por obrigação, por respeito ao princípio da verdade real, eu tenho que provar efetivamente que foi ele que praticou o crime. Então, isso é um princípio do processo penal. Eu posso decretar a revelia, mas mesmo decretando a revelia, eu tenho que nomear um defensor para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Porque se eu não nomear um defensor e não tiver a resposta, aquele processo vai gerar nulidade absoluta por violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, que são princípios de ordem pública. A intimação para que o defensor apresente a resposta à acusação é obrigatória, sob pena de nulidade do processo, visto que, assim, se assim não for, causará cesseamento de defesa. O cesseamento de defesa, a violação do contraditório, do devido processo legal, gera nulidade absoluta, porque esse processo, gente, ele precisa do contraditório e da ampla defesa. A violação do contraditório, a violação da ampla defesa é a violação de princípios de ordem pública. Logo, violação de princípio de ordem pública enseja nulidade absoluta. Então, mesmo que o acusado seja decretado a sua revelia, tem que ser nomeado um defensor para apresentar a resposta à acusação. Ainda falando sobre a resposta à acusação, quando o réu possui defensor constituído, o prazo para apresentação da resposta à acusação é contado a partir da citação do acusado, independentemente da intimação do patrono. Ora, se eu cito pessoalmente o réu, que a citação tem que ser pessoal, a partir daquele momento começa a contar o prazo de 10 dias para a sua resposta. Eu preciso intimar o patrono? Não, porque aí presume-se que o réu, ao ser citado, vai procurar o seu advogado para apresentar a defesa. Tá, professor Franklin, mas ele não apresentou. E aí, como é que faz? Aí o juiz obrigatoriamente tem que nomear um defensor dativo para apresentar a defesa, porque o que ele não pode é ficar sem a defesa. Tá certo? Muito bem. A intimação ao defensor constituído é ato procedimental obrigatório quando o mesmo não se encontra presente ao ato processual, visto que a falta dessa intimação viola o princípio do contraditório. Então, eu tenho uma audiência, o defensor constituído não estava presente na audiência, e eu tenho, por respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que fazer a citação dele, fazer a citação do acusado e fazer a intimação do defensor, que não se encontrava presente naquele ato processual, porque a falta de intimação
se ele não estava presente ao ato processual, viola o princípio do contraditório. A resposta à acusação não pode ser feita pessoalmente pelo próprio réu, porque lhe falta capacidade postulatória. Não há dúvida nenhuma que eu tenho que respeitar as condições da ação. Né? Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Capacidade postulatória, né, que está relacionada à legitimidade ad processo, é a legitimidade que tem o advogado de fazer a defesa. Qualquer um de nós aqui pode entrar com HC, um habeas corpus, porque o habeas corpus, você em defesa da liberdade de ir e vir do cidadão contra uma prisão ilegal, você pode impetrar o habeas corpus. Mas o acusado não pode se se defender se ele não tiver capacidade postulatória. Ah, professor, mas ele é advogado, ele quer se defender. Não há problema, ele faz a sua própria defesa. Mas se ele não for advogado e não tiver capacidade postulatória, ou um advogado o fará, ou um defensor o fará. Porque quem não tem capacidade postulatória não pode fazer a resposta à acusação. Resposta à acusação. Ainda falando sobre a resposta. Caso o réu não apresente a resposta à acusação dentro do déclopo processual, ocorrerá a preclusão do direito, mas tem-se admitido que o recebimento da resposta à acusação fora do prazo é mera irregularidade inconsequente. Tá? O que significa isso? Mera irregularidade inconsequente. Significa que a parte, ela não pode ficar sem essa resposta à acusação. Mesmo que ela não apresente a resposta à acusação no prazo de 10 dias, haverá necessidade de o juiz nomear um defensor para apresentar essa resposta. Veja, o que eu estou dizendo é, ele pode ficar sem a resposta? Não. A falta de resposta enseja a nulidade absoluta do processo. Ele foi intimado, não apresentou, eu posso nomear um defensor dativo para apresentar essa resposta. Outra coisa que eu queria dizer. Bom, professor, mas ele apresentou no 11º dia, no 12º, no 21º, no 22º, 40 dias depois. Tem-se entendido que essa apresentação intempestiva da resposta é mera irregularidade inconsequente. Mas não há dúvida nenhuma que se o defensor apresentou a resposta fora do prazo, se for um defensor público, eu vou comunicar a corregedoria da Defensoria Pública. Porque ele não está cumprindo os prazos processuais. Se for um advogado, eu vou comunicar a OAB, porque não está cumprindo os prazos processuais. Eu tenho que cumprir o prazo legal, que é de 10 dias. Mas a falta da resposta no prazo é mera irregularidade, até porque ele não pode ficar sem a resposta. Muito bem. Encerrada a instrução, se ocorrer nova definição jurídica não contida na acusação, o MP deverá ditar inicial no prazo de 5 dias e será ouvido o defensor no mesmo prazo. Isso aqui, gente, eu já tive a oportunidade de conversar com vocês sobre essa situação. Ora, se durante a instrução processual eu tiver a vislumbrar a ocorrência de um fato novo, imaginemos que o juiz recebeu aquela denúncia. Então eu tinha um furto de uma bolsa de uma moça e logo depois aqueles dois meliantes foram e assaltaram, mediante arma de fogo, emprego de violência ou grave ameaça, uma joalheria. O juiz recebe o inquérito, vê que a denúncia só se reportou ao primeiro fato, não se reportou ao segundo, ele vai pedir para que o promotor faça o aditamento da denúncia, ou seja, faça a emendatio libelli. A emendatio libelli, que nós já falamos sobre ela quando nós falamos de sentença e coisa julgada. Se o promotor fizer a emenda da inicial, aditar a denúncia no prazo de 5 dias, pelo
princípio do contraditório, eu tenho que dar também o mesmo prazo para o defensor se manifestar sobre esse aditamento. Então, denúncia no prazo de 5 dias se o réu estiver preso, de 15 dias se ele estiver solto, resposta da acusação, 10 dias. Promotor aditou a denúncia em 5 dias, a defesa tem direito de 5 dias para se manifestar sobre o aditamento. Ok? Tranquilo. Todos vão tirar notas boas, eu sei, com certeza. Estão estudando muito. Resposta à acusação. Consiste somente em dizer o que o réu pretende provar, ou seja, qual a tese de sua defesa, né? É claro que é mais conveniente, e eu já expliquei no início da nossa aula, que o réu aguarde mais um pouco para anunciar sua tese de defesa. Deixe a tese principal da defesa para as alegações finais. Tranquilo, deixe para as alegações finais, tá certo? Por quê? Porque é como se você estivesse jogando cartas com outras pessoas e você estivesse mostrando as cartas para as outras pessoas na mesa. Evidentemente, não se joga cartas mostrando as cartas. Então, se você tem uma carta escondida na manga, você deve guardar. Então, deixe a tese principal para as razões finais. E aí, o que eu faço então, professor Franklin? Pois se eu fizer logo na resposta da acusação, dará chance para o acusador. Você mostrando as cartas, dá chance para que o outro jogador saiba das suas cartas e vença o jogo. Logo, deve-se apresentar a sua tese de defesa após a produção das provas por ocasião das alegações finais. Então, na resposta à acusação, repetindo, eu vou alegar matérias preliminares, prescrição, decadência, coisa julgada, incompetência do juízo, normalmente. Bom, professor, mas o meu cliente praticou o fato em legítima defesa, sem problema nenhum. Você vai alegar legítima defesa, porque é uma tese que, na verdade, deve ser logo colocada desde o início. Normalmente, o juiz não vai receber uma denúncia se está comprovado categoricamente que a pessoa praticou o fato em legítima defesa. Muito bem. Explicado isso, vamos falar, então, da resposta à acusação. Como se vê, a apresentação da resposta à acusação não é obrigatória, mas convém lembrar que é na resposta à acusação que o réu deve arrolar as testemunhas. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Primeiro, eu devo intimar o acusado para apresentar a resposta à acusação. Ele não apresentou, eu devo intimar, nomear um defensor para que ele o faça. Por quê? Porque assim como eu tenho um prazo preclusivo na denúncia para rolar as testemunhas de acusação como Ministério Público, o particular, o acusado, tem um prazo também na resposta à acusação para rolar as suas testemunhas de defesa. E qual a consequência dele não arrolar testemunhas de defesa na peça de resposta à acusação? Que preclui o direito dele de arrolar testemunhas. Se ele não arrolar testemunhas aqui, ele não tem mais direito de arrolar testemunhas. No processo ordinário, ele pode arrolar até 8 testemunhas. Então, se ele pode arrolar até 8 testemunhas no processo ordinário, ele deve fazê-lo por ocasião da resposta à acusação. Tá? Outra coisa, o que anula o processo é a ausência da concessão do prazo para a resposta à acusação. Se eu não dou o prazo para que o acusado apresente a resposta à acusação, eu estou anulando o processo, porque não respeitei o contraditório e a ampla defesa. Mas convém nomear um defensor, se eu não consigo encontrar o acusado, para apresentar a resposta à acusação, para rolar as testemunhas, para pedir as diligências, porque é a primeira oportunidade que ele tem de apresentar a defesa do acusado. E a ausência desse prazo, a ausência da concessão do prazo para a resposta à acusação vai anular o processo,
por nulidade absoluta, já que viola o princípio de ordem pública, que é o contraditório e ampla defesa. Também é na resposta à acusação que devem ser arguídas as nulidades por incompetência de juízo e oferecidas exceções. Então, na resposta à acusação, você vai arguir que o juízo não é competente. Você vai arguir que existiu coisa julgada. Você vai arguir que existiu litispendência. Você vai arguir, enfim, qualquer matéria de exceção possível e imaginável. Também é a hora oportuna para requerer qualquer diligência, esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas, de coisas e juntar documentos. Então, por que é importante a resposta à acusação? Número 1, porque eu tenho que arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão. Número 2, porque eu posso pedir todas as diligências probatórias. Posso juntar documentos, posso pedir interceptação telefônica, posso pedir quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal, posso pedir esclarecimento dos peritos, posso pedir acareação. Então, todas essas diligências têm que ser feitas por ocasião da resposta à acusação. Testemunhas. Testemunhos, vamos lá. O CPP reza em seu artigo 401 que na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Então, no processo ordinário, 8 testemunhas para a acusação e 8 testemunhas para a defesa. Essas 8 testemunhas da acusação na denúncia, essas 8 testemunhas da defesa na resposta à acusação. Esse número legal não pode ser ultrapassado mesmo quando alegar o princípio da verdade real. Ah, professor, mas sob pena de eu provar que o meu cliente é inocente, eu posso arrolar 20 testemunhas? Não. O limite é 8 e não pode ser ultrapassado, tá? Regra. E é o máximo. Vocês verão que em regra no sumário são 5 e em regra no sumaríssimo são 3. Então, o processo ordinário é onde eu posso rolar mais testemunha. Porém, se eu tiver vários réus, eu posso rolar mais testemunhas? Posso, porque vão ser 8 testemunhas para cada réu. Então, professor, quer dizer que se eu tiver 100 réus, eu terei 800 testemunhas? Sim, senhor. Exatamente. 8 testemunhas para cada réu. 100 réus, cada um arrolou 8 testemunhas, são 800 testemunhas, sem problema nenhum. Tá? Então, se houverem vários réus no processo, cada um deles poderá arrolar essas testemunhas numerárias. Essas testemunhas que são arroladas em número máximo de 8 são chamadas testemunhas numerárias. No máximo 8 em cada um, para cada um dos réus. Visto que a repartição desse número entre os imputados feriria o direito da ampla defesa. Lógico, se tu pegares 10 réus, 8 réus, e quiser que cada um só arrole uma testemunha para completar o número de 8, você está ferindo o princípio da ampla defesa. Você não está impedindo ele de se defender. Por isso, é 8 para cada réu, tá bom? Ao contrário, caso o defensor não arrole nenhuma testemunha em favor do acusado, isso não acarreta nulidade do processo. Se ele não arrolou, na resposta à acusação, precluiu o direito dele de arrolar testemunha, não será ouvida nenhuma testemunha de defesa. Paciência, ele não arrolou, perdeu a oportunidade processual de arrolar aquelas testemunhas. Vale lembrar que não são inseridas dentre as testemunhas numerárias as que não prestam compromisso de dizer a verdade e as referidas. Então, professor Franklin, quais são os tipos de testemunha? Eu tenho testemunhas. Quais são os tipos de testemunhas? Numerárias, referidas, e as informantes, que são aquelas que não prestam compromisso.
Que são testemunhas informantes, professor? São aquelas que não prestam compromisso, porque são parentes. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a esposa, é o filho, né, do acusado. São aquelas pessoas que, por deficiência mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, têm alguma deficiência mental e, portanto, não prestam compromisso. E quem são as testemunhas referidas? São aquelas que no depoimento foram referidas por outras testemunhas. Exemplo, no depoimento da dona Mariazinha, ela fez referência à dona Chiquinha, que teria visto a prática do crime. A testemunha Chiquinha é uma testemunha referida, que poderá ser ouvida pelo juiz de direito. Quando alguma testemunha não for encontrada, as partes podem propor a substituição das mesmas ao magistrado, que pode não ser deferido caso o magistrado perceba que a parte deseja procrastinar o processo. Vamos lá. Professor Franklin, isso é muito importante, meu amigo aluno. Primeiro, você não deve, como juiz, indeferir o depoimento de uma testemunha, porque você está cerceando o direito de defesa. Se ela foi regularmente arrolada e ela não foi encontrada e a parte insistir no depoimento, eu devo providenciar para que ela seja ouvida. Mas, se insistiu a primeira vez, ela não foi encontrada. Insistiu a segunda vez, ela não foi encontrada. Eu vou ficar procrastinando o desfecho daquele processo por conta daquela testemunha? Há o entendimento de que um expediente procrastinatório pode justificar o indeferimento daquela testemunha que não é encontrada. Então, a pessoa vai desistir do depoimento da testemunha. Em regra, se o juiz indeferir, nós vamos ter uma violação da ampla defesa. Outra coisa que eu queria falar era isso aqui, ó. Tá, você vai pedir a substituição da testemunha. Mas você diz assim, olha, eu quero que seja ouvida a testemunha Pretinho, que mora lá no Paracuri 2. Isso não é suficiente, gente. Cadê o nome completo dele? Cadê a qualificação completa, endereço completo, com número, passagem, de preferência colocar o celular, colocar um ponto de referência, colocar a carteira de identidade, colocar o CPF. Por quê? Porque nós sabemos das dificuldades que têm os oficiais de justiça para fazer a citação das testemunhas. Então, na medida do possível, se você substituir a testemunha, não coloque só um nome sem a qualificação e seu endereço. Tá? Então, também não deve ser concedido o pedido de substituição de testemunha apenas pelo prenome, sem qualificação e endereço, que não foi encontrada porque não existia. Se você colocar nomes assim, Pretinho, ou sei lá, um outro nome aí, bora, me ajudem aí. Como? O Orelha, manda citar o Orelha, ora. Muita gente tem esse apelido. O que mais? Pescoço, como é que pronuncia? Percoço, tá? Garapa, né? Vamos lá. Também não se admite a substituição de testemunha encontrada de cujo depoimento o requerente desistiu. Outra questão que eu vou colocar aqui. Nós fomos para uma instrução processual em que a vítima não foi encontrada, beleza? Aí eu até conversei com o juiz e disse o seguinte, olha, eu vou verificar se o depoimento dessas outras duas testemunhas são robustos, são convincentes. De fato, eram dois policiais que haviam presenciado toda a ação criminosa e o depoimento era convincente. Então, eu me senti seguro para desistir do depoimento da vítima. Mas se o depoimento deles não tivesse sido convincente, eu teria que insistir no depoimento da vítima, porque uma vez eu desistindo do depoimento da vítima, acabou, babau. Eu vou perder o direito de ouvi-la. Então, se eu requerir desistir do depoimento de uma testemunha, eu não posso mais ouvi-la, tá? Ah, professor, mas agora eu me arrependi de ter desistido. Já era, já desistiu, acabou. Isso se destina a assegurar
que a substituição se opere apenas no caso de não ter sido encontrada a testemunha tempestivamente arrolada, quer porque mudou-se para o local incerto, quer porque morreu. Então, a substituição, ela tem que analisar realmente se eu vou substituir por uma testemunha que sabe, aquela testemunha que eu arrolei não foi encontrada. Eu vou substituir por outra testemunha que saiba, tudo bem, mas eu preciso dar o nome completo, eu preciso dar a qualificação, porque também se ela não foi encontrada e ficar procrastinando o processo, eu posso ter aquele requerimento de oitiva da testemunha tempestivamente arrolada, indeferido, porque ela mudou-se para local incerto, ou porque está desaparecida, né? Morreu, não se sabe onde ela está. Não é lícito ao magistrado indeferir a substituição de testemunha não encontrada pelo oficial de justiça, cabendo assim um deferimento de correição parcial. Então a pergunta é, qual o recurso, professor Franklin, que eu uso quando uma testemunha é indeferida? Eu arrolei regularmente aquela testemunha na denúncia, eu arrolei aquela testemunha regularmente na resposta à acusação, aí aquela testemunha não foi encontrada, porque no dia que o oficial de justiça foi lá, ela não estava, porque o oficial de justiça não é diligente. E aí o juiz simplesmente indefere a minha testemunha tempestivamente arrolada. Eu insisto no depoimento da testemunha e indefere. O que eu tenho que fazer? Correição parcial. Também caberia correição parcial se houvesse inversão tumultuária do processo. Por exemplo, se o juiz ouvisse primeiro as testemunhas de defesa, para depois ouvir as testemunhas de acusação. Inversão tumultuária do processo. Isso gera o recurso de correição parcial, que poderá ser pergunta de prova. Cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. As partes podem também desistir do depoimento de qualquer das testemunhas, arroladas ou deixar de arrolar, caso considere suficiente as provas já obtidas. Você fez uma instrução, as testemunhas que foram lá são suficientes, o depoimento é robusto, a testemunha é firme. Você pode desistir do depoimento? Tranquilo, tranquilo. O juiz pode ouvir outras testemunhas além das arroladas pelas partes? Pode. São chamadas testemunhas do juízo ou testemunhas ex officio. Para que o juiz vai ouvir? Porque o juiz precisa ser convencido da culpabilidade ou da não culpabilidade daquela pessoa que está sendo acusada, e ele pode achar que aquela testemunha vai elucidar alguma dúvida que ele porventura possa ter. Então, essas testemunhas são, portanto, chamadas testemunhas do juízo ou testemunhas ex officio. Testemunhas ex officio. Bom, o defensor ad hoc nomeado para participar do ato de instrução de oitiva de testemunhas, não deve, não pode, não é aconselhável que faça, não pode desistir de nenhuma testemunha arrolada pelo defensor constituído ou dativo. Porque se o defensor contratado arrolou aquela testemunha, ele deve, se essa testemunha não for encontrada, ele deve insistir no depoimento da testemunha. Porque foi um outro contratado pela parte que arrolou. O contratado não pôde ir para a audiência, o juiz nomeou um defensor dativo. O defensor dativo está ali dando uma de macaco gordo, quebrando o galho. Logo, ele não sabe, porque talvez até não conheça o processo devidamente, se aquela testemunha é importante ou não. Então, ele não deve desistir daquela testemunha que não foi encontrada e foi arrolada pelo defensor constituído. O prazo
para o pedido de substituição da testemunha é de 3 dias a contar da data em que deveria ter sido inquirida a testemunha não encontrada. Você tem 3 dias para pedir a substituição da testemunha por outra. Tranquilamente, você pede a substituição. Por se tratar de prazo para a defesa, a sua omissão acarreta a nulidade do processo. Ah, professor Franklin, mas o juiz não me deu esse prazo de 3 dias, já saiu indeferindo. Não, não é bem assim. Testemunha não foi encontrada, você tem 3 dias para pedir a substituição. A não concessão do prazo é que gera a nulidade absoluta do processo por violação do princípio da ampla defesa. Na próxima aula, nós vamos falar de processo ordinário, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre. Bom, então vamos começar a falar hoje da parte de processo ordinário, parte 2, né? Na aula passada nós falamos do processo ordinário, parte 1, e hoje nós vamos continuar falando de processo ordinário, sendo que é a parte número 2. Então, nós paramos exatamente aqui, nos testemunhos, né? Prova testemunhal. Bom, quem deve ser ouvido primeiramente? São as testemunhas de acusação. As testemunhas arroladas da acusação devem ser ouvidas em primeiro lugar do que as testemunhas de defesa. Isso porque as testemunhas de defesa são arroladas, teoricamente, com o objetivo de contrariar a prova produzida pela acusação. Então, eu primeiro tenho que ouvir as testemunhas de acusação, para depois ouvir as testemunhas de defesa. Daí porque a inversão da ordem dos depoimentos das testemunhas gera inversão tumultuária do processo ou erro em procedendo, cabível é correção parcial. Se um juiz, por algum acaso, ouvir primeiro as testemunhas de defesa, para depois ouvir as testemunhas de acusação, eu terei uma inversão tumultuária do processo, ou o que nós chamamos de erro em procedendo. Não é erro em judicando, é erro em procedendo. Então, caso esta ordem de inquirição, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, seja invertida, ocorrerá tumulto processual que pode ser reparado pela via de correição parcial. A correição parcial é um recurso que é utilizado para impedir a inversão tumultuária do processo, tumulto processual, ou erro em procedendo. Mas essa inversão não acarreta a nulidade do processo se não for comprovado o prejuízo. E até pode haver essa inversão, desde que o juiz, ouvindo as testemunhas de defesa, ouvindo as testemunhas de acusação, novamente dê oportunidade proibitiva das testemunhas de defesa, para que elas contraditem o que foi dito pelas testemunhas de acusação, não haverá prejuízo. Portanto, essa nulidade, ela é relativa. Logo, eu preciso provar o prejuízo. Se eu não arguir essa nulidade, por ser relativa, o erro vai ser convalidado, tá? Outra questão ainda relacionada às testemunhas. Na audiência a ser realizada, eu tenho um prazo máximo de 60 dias. Então, vamos aqui fazer uma pequena engenharia desse rito ordinário, né? O rito ordinário, gente, ele se divide em 3 fases. Eu tenho a fase postulatória, eu tenho a fase instrutória e eu tenho a fase decisória. A fase postulatória, ela inicia com o oferecimento da denúncia e ela termina
com, vamos colocar aqui, ela termina com o recebimento da denúncia. Da denúncia ou da queixa, né? Que pode ser denúncia ou pode ser queixa. Porque posso ter um crime de ação penal privada. A fase instrutória começa com a oitiva da vítima, se estiver viva, né? E termina com o interrogatório do acusado. E a fase decisória, ela vai iniciar com o término, né? Terminada das alegações finais e, finalmente, eu vou ter a sentença. Ora, eu tenho, então, a primeira fase, que eu chamo fase postulatória, a segunda fase, que eu chamo fase instrutória, e a terceira fase, que eu chamo a fase decisória. Isso é o desmembramento do rito ordinário. O rito ordinário, ele se desmembra nessas fases aqui. Então, na audiência a ser realizada no prazo máximo de 60 dias. Então, a fase instrutória, ela tem um prazo máximo de 60 dias para ser concluída. Isso significa dizer que se o réu estiver preso e o procedimento ordinário demorar mais de 60 dias, nós vamos ter a caracterização do constrangimento ilegal. Então, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e as testemunhas arroladas pela defesa. Conforme nós podemos verificar, eu tenho a oitiva da vítima, eu tenho a oitiva das testemunhas de acusação e tenho a oitiva das testemunhas de defesa. Essa fase entre a oitiva de testemunha da vítima até a fase do interrogatório do acusado, ela deve ter 60 dias. Principalmente se o acusado estiver preso. Se ela ultrapassar esse limite, nós vamos ver que vai configurar constrangimento legal e o acusado poderá se utilizar de habeas corpus para ele ser liberado. Esse prazo começa a correr após o recebimento da denúncia. Então, nós temos o oferecimento da denúncia, nós temos na fase postulatória a citação do acusado, não é isso? E depois nós temos o quê? A resposta à acusação. Resposta à acusação. Essa resposta à acusação é feita em que prazo, gente? 10 dias, não é isso? Recebida a denúncia, é que nós temos a relação acto trium personarum. O acto trium personarum é o autor, aqui o autor, né? O juiz e o réu, na figura do seu defensor. Então, eu formo aqui a tríade actum trium personarum, mas esses prazos podem ser dilatados nas seguintes condições. Vamos lá. Em primeiro lugar, evidentemente que eu só posso falar em 60 dias se não houver nenhuma dilação probatória. Se essa dilação probatória for feita, provocada pelo réu, porque ele não compareceu à audiência, porque ele pediu a oitiva de uma testemunha, ou porque ele pediu a realização de um exame pericial, e esse exame, então,
demorou mais do que ele gostaria que demorasse, o que vai acontecer? Ele não pode alegar que ultrapassou os 60 dias, porque foi ele que provocou. Então, eu tenho a dilação desse prazo, demora determinada por doença do réu, imagine que ele está doente, não pode comparecer aos atos processuais, está com uma doença grave, ou doença do defensor, ou motivo de força maior, o defensor adoeceu, o defensor casou, o defensor viajou, o defensor casou, se separou, teve um acidente em família, o réu teve um acidente em família, qualquer desses motivos é um motivo de força maior. E se essa procrastinação for gerada pelo réu, ele não pode alegar que o processo demorou mais de 60 dias. No caso de enfermidade do réu, o juiz poderá se locomover até o local onde ele está para interrogá-lo, aos moldes do que é feito no processo de interdição e curatela. O juiz pode sim comparecer no local onde o réu está, um hospital, ou mesmo na penitenciária, e ouvi-lo. E pode ser feito também o depoimento, né, o interrogatório do réu através de videoconferência, tá? Então vamos lá. No caso de enfermidade do defensor, ele poderá ser substituído por outro definitivamente, ou poderá ser substituído só para aquele ato processual. Por outro definitivamente, se ele, por motivo de doença, estiver impossibilitado de funcionar no processo. Imagine que ele está com uma doença grave, então aquela pessoa vai ser substituída por outra. Mas ele pode ser substituído só para aquele ato. No caso em que ele viaja, ou que ele tem um acidente que ele tenha que resolver, aquele ato processual será praticado por um outro defensor público, e quando ele se restabelecer, quando ele voltar de viagem, ele novamente vai assumir o processo. Devemos lembrar que é indispensável que as partes sejam notificadas para a realização da audiência em que serão ouvidas as testemunhas. A notificação é que é imprescindível. E repare, eu não estou falando em citação nem intimação. Eu estou falando em notificação. Por quê? Porque eu estou falando de um ato que vai se realizar no futuro, é uma audiência que vai se realizar, dando aquela ideia de notificação de ato que vai se realizar no futuro. Bom, o que é indispensável é a notificação das partes. Se as partes foram regularmente notificadas, não há por que eu me preocupar. O que eu não posso é deixar de notificar regularmente as partes. O professor Franklin quer dizer, então, que se as partes forem notificadas regularmente, elas podem faltar, não comparecer à audiência, sim. Elas podem não comparecer à audiência. Elas foram regularmente notificadas. O réu deve comparecer à audiência, o seu defensor deve comparecer à audiência para informar, né, perguntar às testemunhas, produzir as provas que ele deseja produzir. Mas se por acaso ele não quiser comparecer, é um direito que lhe assiste. O que nós temos que esclarecer é que é indispensável a notificação das testemunhas. Como? Sim, o processo continua normal. Se o réu não comparecer para perguntar, se você notificou regularmente o réu, regularmente o defensor, e ele não compareceu à audiência, o processo continua normalmente. Não, aí não é revelia, a revelia não se dá nessa situação. Aí ele foi intimado, foi notificado para comparecer a uma audiência, e ele pode ou não querer comparecer. Se ele não quiser, não há por que ele comparecer, é um direito dele de não comparecer à audiência. O importante é que você notifique regularmente, porque a falta de intimação do defensor constituído para a audiência em que serão ouvidas as testemunhas é causa de nulidade absoluta do processo. Aí sim, se eu não notificar o defensor, eu estou violando o princípio de ordem pública do contraditório e da ampla defesa. E toda vez que eu violo um princípio de ordem pública, eu gero nulidade absoluta. A nulidade absoluta, ela não se convalida, mesmo que ela não seja arguída no momento oportuno, ela não se convalida, tá? Porém, pode constituir nulidade relativa
caso a parte não apresente demonstração de prejuízo. Nós sabemos que a nulidade relativa é aquela em que não havendo prejuízo e não sendo arguida no momento oportuno, ela vai, então, se convalidar. Já a nulidade absoluta, o prejuízo é presumido, porque é uma violação de um princípio de ordem pública, e mesmo que ela não seja arguida, ela não se convalida, porque ela pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, inclusive a nível de recurso. Caso o defensor não compareça na audiência, o juiz nomeará outro defensor para substituir definitiva ou provisoriamente aquele ato processual. E aí, é bom salientar, para evitar algum tipo de nulidade absoluta, o juiz vai substituir aquele defensor ausente por um defensor que esteja lá e que possa ser um defensor ad hoc. Mas a parte poderá me perguntar, mas professor Franklin, esse defensor pode arguir que ele não teve tempo de ler o processo e pedir prazo para a defesa? Pode. E aí o juiz vai ter que dar o prazo, porque sob pena de caracterizar a violação do contraditório e da ampla defesa. Tá? Ok. Então, sobre o interrogatório. O interrogatório é o ato pelo qual o acusado vai a juízo para se autodefender. Hoje o interrogatório é mais considerado um meio de defesa do que um meio de prova. Hoje o interrogatório é feito no último ato da instrução. Então eu primeiro ouço a vítima, eu primeiro ouço as testemunhas de acusação, depois as de defesa e depois eu interrogo o acusado. Antigamente, só para informação de vocês, recebida a denúncia, o acusado era citado para o interrogatório, 3 dias depois ele apresentava a defesa prévia. Hoje não. Hoje se recebe, oferece a denúncia, cita-se o acusado para ele apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias e depois eu tenho ou não o recebimento da denúncia. Tenho ou não, porque nós vamos ver que a denúncia a pessoa pode ser sumariamente absolvida, pode haver uma absolvição sumária. Então, vamos lá. Quando o MP oferece a denúncia, que é a peça da ação penal pública, ou particular oferece a peça da ação penal privada, que é a queixa, o juiz pode ou não recebê-la. Por quê? Porque ele pode absolver sumariamente, nós vamos ver em caso de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, quando o fato, por exemplo, não constitui crime, tá? Mas, caso o juiz receba a denúncia ou queixa, o juiz vai designar de hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP, e se for o caso do querelante, do assistente. Se ele recebeu a denúncia, ele tem que marcar a instrução. O primeiro ato instrutório deve ser oitiva da vítima. Depois eu tenho que ter as testemunhas de acusação. Quantas testemunhas são no rito ordinário? 8 testemunhas, né? 8. Em oitiva de testemunha de defesa também no número de 8, né? 8 testemunhas. E para essa audiência, se for ação penal pública, intima-se o Ministério Público, tiver o assistente de acusação, intima. Se for ação penal privada, o querelante. Quanto ao prazo para o interrogatório, a lei nada fala sobre o assunto. Ela não determina, mas nós sabemos que o interrogatório deve ser o último ato processual, é o último ato do instrutório, nós estamos vendo aqui, e ele deve ser feito o mais rápido possível. Ora, eu ouvi a vítima, ouvi as testemunhas de acusação, ouvi as testemunhas de defesa, não tem sentido eu ficar procrastinando o interrogatório. Aliás, eu quero esclarecer para vocês o seguinte, posso apagar aqui? Posso? Então, muito bem. A audiência, gente, ela é una, indivisível. Tecnicamente falando, é errado eu dizer, por exemplo, que eu vou designar nova audiência. Não é correto falar isso. A audiência é una. Então, a audiência
ela é una e indivisível. Então eu tenho para uma audiência, eu tenho os atos instrutórios. Então eu tenho uma pessoa que praticou um crime. Esse crime ele foi apurado através de um inquérito policial. Esse inquérito policial foi para o Ministério Público, foi oferecida uma denúncia. Houve uma citação do acusado. Esse acusado apresentou a defesa preliminar, ou como a gente chama, resposta à acusação, certo? E dessa resposta à acusação, o juiz pode receber ou não. Recebida, eu vou ter a oitiva da vítima, das testemunhas e, finalmente, do acusado. Ora, e esses atos instrutórios aqui devem ser praticados no máximo em 60 dias. E, se possível, numa mesma manhã, no mesmo dia, eu ouço a vítima, aqui ó, a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa e o acusado. Mas, evidentemente, você vai me perguntar o seguinte, mas, professor Franklin, e se a vítima não comparecer? Atrasa o depoimento das testemunhas de acusação. Se uma das testemunhas de acusação não comparecer, atrasa o depoimento das testemunhas de defesa. Se uma das testemunhas de defesa não comparecer, atrasa o interrogatório do acusado. Só que esses atrasos não deverão ultrapassar 60 dias. Porque se eu ultrapasso 60 dias, eu vou ter a violação, né? Eu vou ter daquele prazo e, consequentemente, eu vou ter a caracterização de um constrangimento ilegal passível de ordem de habeas corpus. Tá? Então, não existe nada aqui, não existe um prazo para o interrogatório. A lei não nos diz nada acerca do assunto, mas já é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o réu deve ser ouvido o quanto antes, pois não se pode deixar ao livre-arbítrio do juiz a designação da data. Se já foi ouvida, foi ouvida a vítima, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, o quanto antes eu devo preparar esse interrogatório. Então, a audiência é una e indivisível. Lógico, ela vai ser redesignada para outro dia, para outra hora, para que aquela pessoa seja ouvida. Bom, o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Quando uma pessoa está presa, o juiz vai encaminhar um ofício para o diretor da penitenciária e vai pedir para que o diretor apresente aquela pessoa naquele dia e hora para o interrogatório. Ele tem a opção, para evitar uma série de problemas, clamor público, fuga do acusado, quando esse acusado participar de organizações criminosas, ele pode e deve fazer o interrogatório online, que vai economizar, não havendo gasto com policiamento, não havendo gasto com viatura, não se mobilizando a máquina estatal para deslocar aquele interrogado que está preso. O juiz que presidiu a instrução deve proferir a decisão. Qual é o princípio do processo penal que está esculpido aqui? Identidade física do juiz. E o que significa a identidade física do juiz? O juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Bom, esse princípio é absoluto ou é relativo? Ele é relativo. Por que é relativa essa questão? Se o juiz tiver sido removido, promovido, aposentado, exonerado, né, não vai se admitir que ele seja o mesmo que vai instruir aquele processo. Então, o juiz que assume aquele processo, já com a instrução pronta, ele pode simplesmente
se convencer dos atos instrutórios e proferir a sentença, ou se ele não se convencer da instrução, ele pode fazer a reinquirição de testemunhas, ele fazer uma reinstrução processual, reinquirindo vítima, testemunhas e reinterrogando o acusado. Dificilmente isso acontece, mas eu quero dizer que eu, como promotor, já tive várias situações assim. Tinha um juiz que ele simplesmente lia a instrução que já tinha sido feita pelo colega, quando ele assumiu a vara, né, a vara criminal, e a pessoa confirmava ou não o depoimento. E aí as partes faziam algumas perguntas, acrescendo alguma coisa que era importante para o processo. Bom, mas a identidade física do juiz prevalece, né? Caso o réu seja citado por edital e não apresente defensor constituído nos autos, será suspenso o processo. Vamos lá. Então, réu citado por edital que não apresente defensor constituído. Sem defensor constituído. Bom, algumas peculiaridades. Primeiro, número 1. Eu tenho, nessa situação aqui, a suspensão do processo. Suspende-se o processo. Né? Número 2, eu tenho a suspensão do prazo prescricional. Lógico, evidente. Eu tenho a suspensão do prazo. Obrigado pela água. Deixa eu beber uma água aqui, né? Bem geladinha. Alguém quer café? Ninguém quer café? Tempo para o intervalo comercial. Tá bom. Então eu dizia que o réu citado por edital, eu tenho a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional. Por que, professor Franklin, suspende-se o prazo prescricional? Tu has de convir comigo que se o réu se esconde ou foge para não ser citado, e eu continuar deixando que o prazo prescricional siga, sem suspendê-lo, eu estou beneficiando ele, não estou? Ele vai ficar um tempão foragido, até que o processo prescreva para ele voltar e se apresentar, já quando o processo estiver prescrito. Então, por isso, se suspende o prazo prescricional. Número 3. Eu posso decretar a preventiva? Posso. Eu posso decretar a prisão preventiva do acusado, se estiverem previstos os requisitos genéricos e específicos, né? Indício da autoria, prova da materialidade, garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução e garantia da aplicação da pena. Também eu posso realizar, né? Praticar atos processuais e diligências, né, que forem necessárias. Há uma testemunha que tem uma idade avançada, já é uma velhinha, poderá morrer, eu vou ouvir essa testemunha. Há um exame de corpo de delito, precisa ser feito, não pode esperar que o acusado volte, eu vou realizar o exame de corpo de delito. Enfim, eu vou providenciar que, mesmo que o acusado não compareça, eu tenha condições de instruir, pelo menos parcialmente, o processo. Não se concluindo a intimação até a data marcada para inquirição, o juiz deve designar nova oportunidade a fim de que haja nova intimação e seja o interrogatório realizado. Então, eu mandei intimar o acusado e o seu defensor para o interrogatório, ele não veio a primeira vez.
intimar a segunda vez, ele não veio. É um direito do acusado não comparecer. Ele não é obrigado a comparecer. Se ele comparecer, inclusive, ele pode ficar em silêncio. Então, o importante é que você intime o acusado, que dê oportunidade, ciência para ele e para o defensor, de que está havendo a necessidade de ele comparecer ao ato processual de interrogatório. Se ele não comparecer, e aí nós vamos então dispensar esse interrogatório. Quando o réu for citado, por citação válida, completa-se a relação jurídica processual. Atenção! A relação jurídica processual se completa com a citação válida, mas só existe processo efetivamente contra o acusado com o recebimento da denúncia. Vou repetir. A citação válida completa a relação jurídica processual. Todavia, o processo só existe contra o acusado quando o juiz recebe a denúncia contra o acusado, ok? Muito bem, então antes do recebimento da denúncia não há processo, mas o processo só se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa. Termina-se aí a fase postulatória do processo. Então, para os alunos que chegaram um pouco atrasados, nós explicamos que o processo se divide em fase postulatória, fase instrutória e fase decisória. Então, essas são as fases do processo. Com o recebimento da denúncia, eu acabo a fase postulatória. Outros atos de instrução. Com o interrogatório do acusado, fica encerrada a fase da instrução criminal. O interrogatório encerra a fase da instrução, exceto posteriores diligências que forem solicitadas com fulcro no artigo 402. Bom, então vamos lá. Vamos então fazer aqui um quadro. Posso apagar, né? Eu já apaguei agora. Vocês estão entendendo até aqui? Posso dar uma castigada violenta na prova? Então vamos lá. Oi? Pergunta aí, depois da suspensão do processo. Se o processo for suspenso, eu tenho a suspensão do prazo prescricional, eu posso ter a decretação da prisão preventiva e posso ter a realização de atos instrutórios necessários. Por exemplo, uma oitiva de uma testemunha já idosa, uma realização de um exame pericial. Quero te dizer que o fato de suspender o processo não impede que determinados atos sejam praticados. Evidentemente que, tendo sido deferida a prisão preventiva contra o acusado, se ele for preso, ele será encaminhado e responderá ao processo normalmente. Bom, então que diligências são essas? Primeiro, vamos visualizar aqui novamente o nosso processo. Então, eu tive a prática de um crime. Esse crime gerou um inquérito. Esse inquérito foi encaminhado para o MP. O MP denunciou. Houve uma citação. Essa citação eu tive a resposta à acusação. Dessa resposta, o juiz recebeu a denúncia. Até aqui, senhores, da denúncia até o recebimento da denúncia, eu tenho a fase, qual é a fase? Postulatória. Aí, com o recebimento da denúncia, eu vou ter a oitiva da vítima, a oitiva das testemunhas de acusação, a oitiva das testemunhas de defesa, eu vou ter o interrogatório do acusado. Essa fase aqui é a chamada fase
instrutória. Terminado o interrogatório, encerra-se a instrução. Essa instrução, ela pode se dilatar se eu pedir diligências. Que diligências são essas? Eu posso pedir, por exemplo, a depoimento de testemunhas referidas. Eu posso pedir o depoimento de informantes. Eu posso pedir a acareação. Eu posso pedir a juntada de documentos. Eu posso pedir a realização de exames periciais. Então, nessa fase de diligência, eu vou avaliar quais são as diligências necessárias para, no caso da acusação, provar a pretensão punitiva e, no caso da defesa, provar a inocência daquela pessoa. Além do depoimento da vítima, da inquirição de testemunhas e do interrogatório, podem também fazer parte da instrução criminal juntada de documentos e diligências. Oitiva de testemunhas referidas, oitiva de testemunhas informantes, acareações, documentos, exames, etc. Pode ocorrer também que, em decorrência dos testemunhos, haja necessidade de diligências urgentes, oportunidade que um juiz poderá deferir o pedido para tais diligências, como também pode o mesmo determinar a realização de diligências ex officio. Ah, professor, quer dizer que esse pedido de diligência aqui, eu tenho um pedido de diligência para a acusação, e tenho um pedido de diligências também para a defesa, em que a acusação pede as diligências que ele quer e a defesa pede as diligências que ele quer. E o juiz pode determinar a produção de provas ex officio. Pode determinar a produção de provas ex officio. Então, eu posso ter aqui uma chamada diligência ex officio, determinada pelo próprio juiz. O juiz verifica que precisa do laudo, do exame pericial. Ele determina. Ele verifica que precisa requerir uma testemunha, ele determina. Ele precisa de um documento que não está nos autos, ele determina, sem problema nenhum. Então, porque o juiz, no processo penal, tem essa necessidade porque ele está em busca da verdade real. São bens indisponíveis, direito de liberdade do cidadão, desde que não cause tumulto processual ou não viole o princípio do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Porque pode aparecer prova nova e, nesse caso, ele vai ter que dar oportunidade para a acusação e para a defesa de se manifestarem sobre aquela prova nova, que pode, inclusive, determinar a procedência ou improcedência da pretensão punitiva. E sempre que não for possível o encerramento da instrução, dentro do prazo, o juiz deve consignar nos autos o motivo da demora. Por que é importante ele consignar? Porque nós já vimos que se essa instrução ultrapassar os 60 dias sem um motivo justificado, isso vai caracterizar constrangimento ilegal passível à ordem de habeas corpus. Esse dispositivo deve ser bem mais observado rigorosamente quando se tratar de réu preso, sob pena de configurar contra o réu um verdadeiro constrangimento ilegal. E quando a instrução demora mais de 60 dias, este constrangimento ilegal gera para o réu preso o direito do seu defensor pleitear a sua liberdade através de um habeas corpus, de uma medida de habeas corpus. Bom, prazo para o encerramento. Se o réu estiver preso, ocorre o constrangimento ilegal, quando ele ultrapassa o prazo de 60 dias, e pode o seu advogado impetrar uma ordem de habeas corpus destinado a reparar o constrangimento, ou seja, colocar o seu cliente em liberdade. Conforme a lei, o prazo para o encerramento da instrução do rito ordinário é de
60 dias. Então, eu tive aqui a diligência, tá certo? Então, dilatou-se essa diligência aqui, mas, mesmo dilatada, eu não posso ultrapassar os 60 dias, sob pena de caracterizar o constrangimento ilegal. Beleza pura? Tranquilos? 60 dias, ó. 60 dias. Rito ordinário. Já vimos que é rito ordinário, procedimento ordinário, embora muitas vezes a gente fale processo ordinário. Tecnicamente a gente sabe que é rito ordinário ou procedimento, porque o processo é o conjunto de atos e o rito ou procedimento é a forma pela qual esses atos são praticados. Muito bem. Sem mais delongas, em se tratando de réu solto, a superação dos prazos para a instrução criminal não acarreta constrangimento ilegal. Lógico, se ele estiver solto, não há por que falar em constrangimento ilegal. Constrangimento é só se ele estiver constrangido na sua liberdade de ir e vir. Se ele está solto, não há constrangimento legal. E também não há não há nenhum remédio jurídico para que se apresse a produção de prova e encerramento do processo com a prolação da sentença. É bem verdade que se o juiz, mesmo o réu estando solto, não der andamento àquele processo, futuramente ele poderá responder perante o Conselho Nacional de Justiça, que são as famosas metas que são impostas ao Poder Judiciário. Bom, alegações finais. Até aqui deu para entender direitinho, não é isso? Então aqui eu tive a fase instrutória, aqui eu tive a fase postulatória e agora eu tenho as alegações finais. Então eu tenho alegações finais do MP, da acusação, vou botar acusação, porque pode ser tanto do Ministério Público quanto do querelante, né? Então vamos colocar aqui da acusação. Eu tenho as alegações finais da defesa. E finalmente eu tenho a sentença, né? Sentença. Aqui, gente, eu tenho a fase decisória. Fase decisória, onde o juiz decide a causa. Então, realizadas as diligências ou não sendo elas requeridas pelas partes, porque em determinados processos a parte pode dizer assim, nada tem a requerer na fase do 402, na fase de diligências. E muitas vezes acontece isso. Nem o Ministério Público requer a produção de diligências, nem a defesa requer. Não há necessidade, não há sempre que vai ser necessário. Muito bem. Não sendo requerida pelas partes, passa-se então a fase das alegações finais. As alegações finais são de suma importância porque é a última oportunidade que tem a parte de se manifestar antes da sentença. Então a importância dela é porque eu devo apreciar a prova que foi produzida e deduzir as minhas pretensões. Professor Franklin, o Ministério Público pode, provada a inocência do acusado, pedir absolvição nas alegações finais? Pode. A defesa não pode pedir a condenação. A defesa pode manter o raciocínio condenatório, pedindo sempre uma diminuição de pena, pedindo a aplicação de uma atenuante, de uma causa minorante, mas a defesa não pode pedir para a condenação, pura e simplesmente. Ela deve, mesmo que peça pela condenação, deve arguir alguma coisa em defesa do réu, uma atenuante, uma diminuição de pena pela confissão, uma causa de diminuição de pena. Mas o Ministério Público pode, nas alegações finais, pedir absolvição. Mas as alegações finais, como eu disse, são muito importantes.
Mesmo que as partes concordem, eu não posso abrir mão das alegações finais, porque as alegações finais são indisponíveis. Tem que ser dado prazo para essas alegações finais. Eu tenho que dar prazo. Ora, pelo princípio da eventualidade, cabe a cada uma das partes produzir as suas alegações. Então, eu tenho a possibilidade de produção das alegações pela acusação e tenho a possibilidade de produção das alegações pela defesa. Mas eu não posso deixar de dar o prazo para as alegações finais, onde eu vou arguir as matérias de preliminar e mérito, sob pena de preclusão. Professor, mas pode precluir o direito da parte de oferecer as alegações? Pode. Eu dei o direito, fiz a notificação dela para que ela apresentasse as alegações, ela não apresentou. Regularmente notificada não apresentou. Não apresentou no prazo, preclui. Ou seja, ela perde o direito de apresentar. E é francamente predominante a orientação de que se torna indispensável a intimação da defesa para o oferecimento das alegações finais. O que é indispensável, gente, é a intimação da parte para oferecimento das alegações finais e o respectivo prazo. No rito ordinário, as alegações finais serão orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, dando-se 10 minutos para a réplica e 10 minutos para a tréplica. Ora, as alegações finais, então, eu tenho 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, e tenho réplica de 10 minutos para a acusação e 10 minutos para a defesa. Pô, professor Franklin, mas eu fui lá numa instrução e o juiz substituiu as alegações finais por memoriais escritos no prazo de 5 dias. A substituição de memoriais por memoriais escritos é uma coisa que está previsto, não está previsto propriamente no Código de Processo Penal, mas que, por convenção, os juízes vêm deferindo. Porque às vezes a causa é muito complexa, são vários volumes. Eu não tenho como saber exatamente quantos réus ali são inocentes, quantos são culpados, quais são as provas que foram produzidas. Então, realmente, em determinadas situações, é conveniente que se dê o prazo de 5 dias para a apresentação de memoriais escritos. Mas convém ressaltar que não é esse o espírito do novo Código de Processo Penal. O novo Código de Processo Penal visa, com esses memoriais orais, agilizar a prestação jurisdicional. Se você, então, dá uma coisa que dá às partes o direito de fazer por escrito no prazo de 5 dias, uma coisa que é 20 minutos para acusação, com mais 10, prorrogável por mais 10, para então haver a prolação da sentença, você está violando a celeridade processual. Mas, claro, que a complexidade da causa pode justificar essa concessão. Então, a apresentação das alegações finais é uma faculdade da defesa que pode se omitir, já que o juiz decidirá a causa de acordo com as provas existentes nos autos. Nós conhecíamos um advogado muito famoso que, no processo do Tribunal do Júri, ele não apresentava alegações finais. Dizia que ia apresentar as alegações finais por ocasião do plenário. E ele não apresentava absolutamente nada, só rolava as testemunhas na defesa, na resposta à acusação, ele arrolava as testemunhas, nas alegações finais ele só dizia que se reservava a apresentar, e às vezes ele só apresentava realmente a tese defensiva nos debates orais no júri, depois que o acusado já tinha sido pronunciado. Era uma opção. Daí porque nós estamos dizendo aqui que é uma faculdade, mas a intimação para apresentar as alegações finais e a necessidade de dar esse prazo para que ele apresente, ela é necessária. Beleza?
Ok. O laconismo ou deficiência das alegações finais não é causa de nulidade, mesmo porque não há ausência de defesa. Mas a deficiência desta que não causa, mas a deficiência desta que não causa nulidade, salvo quando resulta prejuízo para o réu. O que nós queremos dizer é o seguinte: se eu tiver umas alegações finais muito mal feitas, que está prejudicando o réu, que pode, inclusive, prejudicar a sua defesa, e o juiz perceber que as alegações são feitas de forma equivocada ou deficiente, ele vai, então, pedir para que um defensor da ativa apresente as alegações finais sob pena de haver violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Sua atribuição é ato privativo do advogado, importando nulidade se as alegações finais forem apresentadas por defensor não habilitado. E aí vale, nós falamos de requisitos processuais, tá certo? Requisitos do processo, na legitimidade, interesse de agir, não é isso? E capacidade postulatória. As alegações finais devem ser apresentadas por um advogado. Nós não podemos admitir que uma pessoa que não seja da área jurídica, que não tenha a carteira da OAB, regularmente escrito na OAB, possa apresentar umas alegações finais. Não. Somente o advogado que tem capacidade postulatória pode apresentar as alegações finais. As alegações finais não são como o HC, que qualquer um pode entrar com habeas corpus em favor de uma pessoa que está sofrendo liberdade no seu direito de ofensa, no seu direito de ir e vir, na sua liberdade. Não. As alegações finais exigem a capacidade postulatória. Não há nulidade do processo por cesseamento de defesa se, após a inversão na ordem da apresentação das alegações finais, é concedida à defesa nova oportunidade para rebater o alegado pela acusação. O mesmo raciocínio que nós fizemos em relação à oitiva de testemunhas, eu faço em relação às alegações finais. O que nós dissemos? Na oitiva de testemunhas, se eu ouço as testemunhas de acusação, depois ouço as testemunhas de defesa, tal, tá feito corretamente. Agora, se eu ouço as de defesa e ouço as de acusação, eu tenho que novamente ouvir as testemunhas de defesa. Se por um acaso, nós vimos que primeiro eu tenho que apresentar as alegações da acusação, para depois apresentar as testemunhas de defesa, as alegações da defesa. Só que, se eu apresentar as alegações da defesa, primeiramente, eu tenho que dar oportunidade das alegações, por exemplo, aqui a alegação finais da acusação e depois alegações finais da defesa. Se por um acaso acontecer de vir primeiro a alegação final da defesa e depois a alegação final da acusação, eu novamente tenho que abrir prazo para a alegação final da defesa, porque a defesa deve falar sempre depois da acusação, como forma de contraditar os fatos que foram alegados pela acusação. E a inversão, não haverá cerceamento de defesa nem nulidade do processo, desde que seja concedida a oportunidade novamente para a defesa apresentar as alegações e rebater o alegado pela acusação. Professor, mas e se não for assim? Ficou as alegações da defesa e as alegações do Ministério Público. Nulidade do processo. Não posso ter a inversão da apresentação da ordem das alegações, que eu estaria violando o devido processo legal. Não é esse o rito. Não é essa a forma como devem ser apresentadas as alegações finais. Julgamento. Então, nós temos a fase decisória, ou fase de julgamento. Julgamento. O juiz deverá examinar eventual arguição de nulidade inserida como preliminar nas alegações finais das partes. Assim como eu disse para vocês na aula 1 de processo ordinário, que na resposta à acusação você argui as preliminares,
Nas alegações finais, você também pode arguir preliminar. De prescrição, de decadência, de perempção, de coisa julgada, de litispendência. Não tem problema nenhum. Se você arguiu uma preliminar nas alegações finais de defesa, o juiz primeiro vai analisar as preliminares. Poderá também converter o julgamento em diligência para ouvir testemunhas referidas ou outras, ou reunir outros elementos de prova. Ele pode converter o julgamento em diligência para ouvir testemunha que ele achou importante, que foi referida nas alegações finais? Pode. Nunca vi acontecer essa diligência já nas alegações finais. Mas veja bem, se ele reunir outros elementos de prova e eu tiver um fato novo, aí nós vamos ter aquela hipótese de emendatio libelli, ou seja, a emenda da acusação. Ele vai dar prazo para que o Ministério Público faça o aditamento no prazo de 5 dias e tem que obrigatoriamente dar prazo para a defesa também aditar no prazo de 5 dias. Tá bom? O juiz que presidiu e encerrou a instrução deve proferir a sentença, princípio da identidade física do juiz. Isso nós já vimos. Esse dispositivo traz para o campo do processo penal a regra da identidade física do juiz, que não é uma regra absoluta, é uma regra relativa. Não realizada qualquer diligência, o juiz deve proferir a sentença. E aí a sentença vai ser pela procedência da pretensão punitiva ou pela improcedência da pretensão punitiva. Caso contrário, deve ouvir a parte sobre a prova acrescida. Se naquela conversão que ele fez para converter o julgamento numa diligência para ouvir a testemunha, e a testemunha trouxe provas novas, sem problema nenhum, ele vai pegar e vai ouvir a parte sobre a prova acrescida. Mas se ele deu oportunidade para o Ministério Público, ele deve dar oportunidade para a defesa por causa do princípio da igualdade de armas no processo. Só após oferecer oportunidade para a manifestação das partes é que ele deve proferir a sua decisão. Ok? Claro que se ele não proferir a decisão, a gente entende que ele não se sentiu ainda seguro. Por isso ele converte a instrução numa diligência. Se ele já se sentiu seguro, convicto das provas, ele deve julgar. E se ele tiver dúvida sobre a culpabilidade do réu, pelo princípio do indúbio pro réu, ele não deve condená-lo sob pena dele violar o princípio. Em dúvida, ele deve absolver o réu. Para terminar a nossa aula, vamos falar da absolvição sumária. Bom, a absolvição sumária, ela é uma possibilidade que o juiz tem de absolver o réu sumariamente, logo por ocasião da resposta à acusação. Se confunde essa absolvição sumária com a absolvição sumária do tribunal do júri. A absolvição sumária do tribunal do júri ocorre nas mesmíssimas hipóteses que nós vamos ver aqui. Basicamente, o juiz absolve sumariamente no júri quando, por exemplo, o réu está em legítima defesa, quando, por exemplo, o réu está acobertado por alguma excludente de ilicitude. Aqui, nós vamos ver que foi criada a possibilidade do julgamento antecipado do processo penal com a absolvição sumária. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando? Vamos ver as hipóteses. Número 1. A existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Ora, se ele verificar, depois da instrução, que o acusado está em legítima defesa, ele deve absolvê-lo. Se ele verificar que está em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, ele deve absolvê-lo. Também a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. O que é uma causa excludente de culpabilidade? Dê um exemplo. Erro de proibição. Não é uma excludente de culpabilidade? Coação moral irresistível. Outra excludente. Obediência à ordem
hierárquica, né? Não manifestamente legal, erro de proibição. Então eu tenho várias situações em que eu tenho uma hipótese de erro de proibição. Agora, por que ele diz aqui a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade? Porque se o acusado for inimputável, ele vai ser submetido a uma medida de segurança, de tratamento ambulatorial ou de internação. Então, excludentes de culpabilidade, erro de proibição, coação moral irresistível, obediência hierárquica e outros. Outro exemplo. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ora, se o fato que foi narrado na denúncia ou na queixa não se constitui verdadeiramente num crime, uma conduta típica, não há por que a pessoa ser punida. E, finalmente, se tiver extinta a punibilidade do agente. E aí, extinção de punibilidade tem várias situações. Está extinta a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, pela graça, pelo indulto, pela prescrição, pela decadência, pela perempção. Enfim, eu tenho várias hipóteses em que eu posso ter a extinção da punibilidade. Beleza pura? Tranquilos? Na próxima aula, nós vamos ver o Tribunal do Júri.